parafraseando o texto sagrado, que diz: hoje é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos, regozijemos-nos nele. Parafraseando, a gente diz: hoje é a Páscoa que o Senhor nos concedeu. Vamos nos alegrar e nos regozijar nela. E a Páscoa, hoje, ela será revisitada. Até numa mensagem que eu mandei para a igreja e para alguns amigos meus, é tempo de rememorar, é tempo de recordar, é tempo de trazer para a nossa mente o significado, a razão, aquilo que envolve essa Páscoa, essa festa que é a Páscoa, né? A principal festa do cristianismo, na minha interpretação. E como falamos de Páscoa, a Páscoa também marca momentos de dor, de sofrimento. E nós vamos iniciar este culto lendo a respeito da crucificação, que é uma parte nova na Páscoa. A Páscoa ela é dividida em duas partes, como nós vamos ver mais adiante: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E no Novo Testamento ela é cercada por uma aura de sofrimento, que é a morte de Jesus. Mas a morte, ela não teve domínio, não teve vitória. Por isso a Páscoa é símbolo de vida. Mas nós vamos iniciar falando de todas essas etapas, ou procurar falar de quase todas as etapas da Páscoa. E nós vamos começar este culto, aliás, dar continuidade ao culto, lendo essa porção da palavra do Senhor lá em Lucas, capítulo de número 23, a partir do verso 33, onde a narrativa é a da crucificação. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Nós vamos cantar um hino agora, chamado Rude Cruz. É um hino que eu sempre que canto, é um momento de reflexão. E eu gostaria de propor esse momento de reflexão à igreja. Sentados como estamos, vamos louvar ao Senhor cantando Rude Cruz.
Agradecemos, Pai, pela oportunidade que Tu nos dás de pensarmos na Páscoa, de relermos textos que são tão profundos e que marcam a intensidade do Teu amor para conosco na pessoa de Jesus. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo privilégio de sermos herdeiros dessa Páscoa, que simboliza triunfo sobre aquele inimigo que nós desconhecemos. E se há triunfo sobre o inimigo que nós desconhecemos, que é a morte, haverá triunfo também sobre aqueles que intentam mal contra o Teu povo. Por isso a Páscoa é símbolo, é sinal de vitória. E é por isso que o Teu servo no passado nos deixou um escrito que nos marca até o dia presente. Em Cristo somos mais do que vencedores. Te adoramos, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado e mais uma vez pela oportunidade que Tu nos dás de celebrarmos a paz. Por isso fala o nosso coração, abençoa-nos, Senhor, em cada parte deste culto. É o nosso desejo, é a nossa oração. Fazemos no nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Mais uma vez eu quero convidar você para fazer a leitura de Lucas, capítulo 23. E nós vamos ler agora a partir do versículo de número 44. Lucas, capítulo de número 23. E nós vamos ler do verso 44 ao 49. Acompanhe comigo a leitura. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Mais um momento para a nossa reflexão. Fenômenos que aconteceram ali, que são narrados por Lucas, onde, se a gente fizer a leitura no paralelo lá de Mateus, a gente vai ver outros acréscimos. E seria interessante fazer isso para o aprendizado, para o crescimento no conhecimento e na nossa espiritualidade, por que não? Mas eu quero chamar a atenção aqui para o versículo de número 45. O versículo 45, muitas vezes a gente até canta aqui na igreja, que o véu ele se rasgou, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. E às vezes a gente não presta muita atenção nesse véu. Esse véu era uma peça, se a gente imaginar aí, uma peça de linho de aproximadamente 10 centímetros de espessura e muito grande. Ele cobria toda uma área. E aquele véu ele se rasgou. Então imaginem a força empreendida para se rasgar uma peça de linho com 10 centímetros de espessura. Foi um milagre. E aquele véu, ele marcava uma área em que
a pessoa comum não poderia entrar. E somente uma pessoa, uma vez por ano, tinha acesso àquele local delimitado por aquele véu, que era o sumo sacerdote. Com esse véu se rasgando, a gente tem agora aquela ideia clara de que o Santo dos Santos se abriu às pessoas comuns. Não mais o privilégio do sumo sacerdote, mas você e eu, que não somos sumos sacerdotes, que não somos da casta sacerdotal, temos acesso ao Santo dos Santos. E foi isso que Jesus estabeleceu como novidade, como coisa nova, como algo que surpreendeu. E é por isso que os evangelistas narram: o véu se rasgou de alto a baixo. Milagre. Mas é também a forma que Deus entendeu de, olha, agora na pessoa de Jesus não há limite para o acesso ao Pai. Isso é maravilhoso, isso é Páscoa. E é por isso que nós devemos nos alegrar na Páscoa. Você não precisa de um padre, você não precisa de um pastor, você não precisa de um sacerdote para buscar a Deus. Muitas vezes a figura do padre, do pastor, do sacerdote, como queira, ele pode ser uma orientação, mas na reforma protestante foi isso que foi colocado, que agora o sacerdócio é universal, porque o Santo dos Santos se rasgou, o véu que cobria se rasgou de alto a baixo, não há mais limite. Isso é para a gente agradecer. Por isso você, na condição que você está, você pode orar e pode pedir perdão pelos seus pecados. Não precisa um intermediário. Você pode pedir perdão pelos seus pecados. Você pode colocar alguém diante do altar do Senhor. Você não precisa de intermediário. Jesus rasgou o véu do santuário. E esse é o significado. Por isso, esse momento da nossa oração pessoal, nós fizemos questão de fazer a leitura desse texto. E é a hora de você pedir perdão pelos pecados cometidos. É hora de você colocar pessoas que sofrem diante do altar do nosso Deus. É hora de nós colocarmos a nossa cidade, o nosso país diante do Senhor. Como precisamos da intervenção divina na nossa terra brasileira. Vamos então orar, vamos nos aproximar do Senhor, desse Deus que, rasgando o véu do santuário, diz: está aberto, não há limite. Aproxime-se do Senhor agora em oração, coloque a sua vida, coloque a vida dos que você conhece, coloque o nosso país nas mãos do Senhor. Obrigado, Senhor, porque no teu amor imenso, tu nos chamaste para o teu redil. Nós te adoramos, Senhor, porque nos escolheste em Cristo Jesus e podemos experimentar a ligação contigo na mediação de Jesus. Queremos, Senhor, agradecer por esse privilégio de podermos orar, de falar contigo. E que a nossa vida seja de proximidade tal
que nós vivamos aquilo que está referido na Tua Palavra, orar sem cessar, que a nossa vida seja uma oração a Ti. E nesse momento, Senhor, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, queremos, Senhor, colocar os que sofrem em Tuas mãos, e também, Senhor, como diz a Tua Palavra, orar pelos nossos governantes, orar por aqueles que têm um mando, por aqueles que formulam as leis, por aqueles que estabelecem as leis. Cuida, Senhor, desses corações, que eles saibam bem conduzir a nossa pátria. E caso, Senhor, sejam omissos, negligentes ou incapazes, que a Tua mão, Senhor, esteja pesando de forma poderosa sobre essas vidas, porque nós não podemos ter pessoas que conduzem essa nação de forma leviana, mentirosa. Cuida, Senhor. Faça com que a gente tenha o prazer de dizer que nós somos governados por, que quem faz as nossas leis são pessoas justas. Atualmente nós não temos esse prazer, Senhor. Por isso pedimos que Tu estejas limpando a nossa parte. Obrigado, Senhor, por esta hora de reflexão, por esta hora de encontro contigo. Obrigado pelo véu que se rasgou e que podemos ter acesso ao Santo dos Santos. Obrigado, Pai, por este momento e a nossa oração, confiados nos méritos de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. A Páscoa também não fala só da morte de Jesus, mas fala de um momento que é a ressurreição. E agora nós vamos lá em Mateus. Se você puder, abra a sua Bíblia no livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28. E eu quero convidar você para ler comigo, do verso 1 ao verso 10. Se você puder e quiser, coloque-se de pé e logo depois vamos cantar o hino 272, que fala da ressurreição. Então, Mateus capítulo 28, os versos de 1 a 10. Vamos ler de modo alternado. A ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres, é como intitula essa porção da Palavra de Deus à Sociedade Bíblica do Brasil, nesse texto que diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Hino 272.
nos assentar, irmãos, eu quero, nesse momento, informar, para você abrir a sua Bíblia no livro do Antigo Testamento, chamado Êxodo, e nós vamos ler no capítulo de número 12. Então esse é o texto que nós vamos utilizar na nossa reflexão. A gente não passou essa referência para ser colocada nos slides, por isso que eu estou anunciando agora, Logo depois do momento da equipe de louvor, nós estaremos meditando nesse texto de Êxodo, capítulo de número 12, dos versos de 1 a 13. A equipe com a palavra nesse momento. Bom dia, igreja, graças e paz, nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos adorar ao Cristo ressurreto, aquele que se entregou por nós, nos perdoou todos os nossos pecados. Vamos começar louvando o Senhor. Isaías 53, louvamos. Qualquer beleza, com majestade da luz atrair, nada havia em sua aparência para o
ser um em Cristo Jesus. Louvemos a Ele. Glória a Deus. Jesus, em tua presença, louvamos ao Senhor. Pois o
Oramos. Pai amado, obrigado mais uma vez por estarmos na tua casa, Pai, que seja sempre um motivo de regozijo, podendo estar aqui na tua casa, dando a nossa parcela, contribuindo para que o teu reino cresça, Pai. Obrigado pela confiança que tu deposita sobre os nossos ombros, que possamos fazer jus a essa confiança. Obrigado por todos os teus filhos que aqui estão, Pai Celestial. Tu conhece o coração, a luta de cada um deles, que seus clamores cheguem aos céus como aroma suave às tuas narinas, Pai. Querido Deus, obrigado pelo trabalho, Pai Celestial. Obrigado por tudo aquilo que tu tem concedido em nossa vida e que possamos ter um coração grato a Ti, meu Deus, reconhecendo a tua ação na nossa vida e cada vez mais nos sentindo impulsionados a andar nos caminhos do nosso Salvador Jesus Cristo. Obrigado pelos dízimos de oferta, Pai amado, que com certeza é uma pequena contribuição que nós colocamos aos céus em agradecimento a tudo que tu tem feito em nossa vida. Pai, nós rogamos pela saúde de todos os teus filhos, Pai, que tu fortaleça a luta, a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual. Rogamos também, meu Pai, pela saúde da nossa nação. Rogamos, Pai amado, para que tu possa intervir nessa pandemia e que possa, sim, as vacinas têm um efeito maior, possa sim ter um potencial de imunização maior dos teus filhos e que tu possa também, além de abençoar a nossa saúde, a saúde sanitária do nosso país, tu possa abençoar a saúde econômica também, Pai. Nós rogamos para que tu possa providenciar trabalho para aquele trabalhador que almeja, através do seu suor, prover o pão de cada dia para a sua família. Pai amado, nós somos gratos por tudo que tu tem feito em nossa vida. Muito obrigado por esta casa, que é o abrigo que nós encontramos contra todas as intempéries do tempo, contra todas as intempéries espirituais. Obrigado pelo nosso pastor, obrigado pelo conselho da igreja, por todos aqueles irmãos que fazem com que os seus dons e seus talentos sejam colocados a teu serviço. Essa é a oração que elevamos, Pai, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como nós falamos há pouco, Êxodo, capítulo de número 12, nós vamos ler do verso de 1 a 13, e essa é a passagem que marca a instituição da Páscoa. É o capítulo 12 de Êxodo.
Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para um cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Esse texto, como nós falamos, é o texto da instituição da Páscoa. Até isso está na nossa tradução aqui, a instituição da Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem, e por conta desse termo, nós vamos adaptando vários significados. A passagem, como a gente viu aqui no texto, é a passagem do anjo destruidor sobre a terra do Egito e fazendo com que houvesse a morte dos primogênitos, tanto de homens como de animais. E foi a única maneira do Egito permitir a saída de Israel, lá daquela terra que mantinha o povo de Deus escravo. Então é a passagem. Mas a Páscoa também, com esse termo, passagem, vai tomando outros significados. No Antigo Testamento, o significado da passagem da escravidão para a liberdade. E no Novo Testamento, a gente sempre afirma passagem da morte para a vida, a ressurreição de Jesus. E hoje a gente vai pensar um pouco sobre a Páscoa. Até o nosso título é rememorando a Páscoa e também os seus significados. E gostaria de chamar a atenção para alguns textos que nós vamos voltar a ler e aí fazer os significados, as adaptações das vezes necessárias para trazer ao nosso contexto. Então vamos ver dentro dessa passagem que nós acabamos de ler, e é interessante que aqui é o Êxodo, O Êxodo, para quem não sabe, significa caminho para fora, é o caminho para fora, é a junção, apesar de nós termos um texto que foi originalmente escrito no hebraico, o termo
ele é traduzido no grego da Septuaginta, que é uma versão grega dos 70, e é a junção de dois termos, ek, que é uma preposição para fora, e rodos, que é caminho, né? Então é o caminho para fora, e êxodo significa isso, é o caminho que vai me levar à liberdade. Então êxodo tem esse significado, e nada mais justo e coerente do que instituir a Páscoa nesse momento. A sabedoria de Deus é infinita, e na sua sabedoria foi esse o momento. Então vamos aos seus significados. No Antigo Testamento, a gente já observa no primeiro momento que a Páscoa, ela era revestida de comunhão, mas também a gente vê que Deus é o Deus que não quer desperdícios. Interessante isso. Olha o que diz o verso 3 e o verso 4. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais ou dos pais, um cordeiro para cada família. Mas olha o detalhe: mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. A Páscoa é uma forma de nós pensarmos no outro também. Eu estou aqui, tenho o que comer, mas muitas vezes eu tenho que pensar no outro. Isso é fundamental, isso é importante. E eu quero fazer nesse momento um agradecimento a uma igreja que tem muito ajudado o nosso presbitério. Inclusive, nesse momento da Páscoa, foi esse o pensamento. A Igreja Presbiteriana do Rio, ao longo desse período que nós estamos vivendo de pandemia, em média, tem ofertado para o nosso presbitério cerca de 40 cestas básicas. E cestas muito bem nutridas, supridas, e não só para o nosso presbitério, mas para presbitérios da Baixada Fluminense. Eles têm se desdobrado, têm procurado, e no último dia, 1º de abril, nós estivemos lá, e eles falaram: não é justo que algumas famílias nossas passem dificuldades nesse período de Páscoa. Então é a visão do que o outro precisa. Então a gente observa que a Páscoa, ela foi revestida desse conceito de comunhão, de convivência, mas também de suprir, não só de estar junto, mas de procurar ver a necessidade do outro. Nem todo mundo age assim. Essa semana me entristeceu muito a declaração e até a postura de um prefeito, que eu não vou dizer o nome, em que ele está proibindo as pessoas de distribuírem comida nas ruas. E ameaça com multa que varia de 100 a 500 reais, porque a pessoa está doando comida na rua. Infelizmente é uma pessoa, ou felizmente, não sei, é uma pessoa que não passa por isso. Porque quase que ato contínuo, esse prefeito, bem gordinho, você observa que ele não passa necessidade, ele no Twitter coloca tudo que ele comeu no café da manhã. E põe isso para as pessoas verem. Então a gente observa que uma pessoa dessa precisa que a Páscoa fale o seu coração de forma intensa, para que ele tenha noção
do que vive uma pessoa que muitas vezes passa o dia inteiro sem ter o que comer. E a Páscoa vem chamar a nossa atenção para isso. É a partilha, é a entrega, é um pouco de doação. A Páscoa, ela pode trazer mudanças para a nossa história. Isso foi proposto por Deus para Israel, no nascedouro da Páscoa. Mas a Páscoa vai além e a gente vai observar que ela também tem um símbolo, que é o símbolo do Deus que protege. Olha o que está registrado no versículo de número 7. Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. É Deus falando, eu protejo, e protege mesmo. Quando a gente fala que Deus protege, a gente não está falando que nós estamos imunes a doenças, a acidentes, não é isso, mas Deus nos protege. E há de permitir aquilo que Ele entende ser capacidade nossa de absorver. Isso é muito interessante. Deus não nos destruirá. E muita gente pode pensar, mas a morte não é destruição? Sim, mas é natural da vida. Por ser cristão, nós vamos passar como seres humanos pela morte. Não tem outro jeito. Isso é natural. Mas Deus nos protege e Deus cuida de nós. É quase que um ato contínuo do que a gente vai falar. É o cuidado e a proteção. E Ele cuida mesmo. A gente, quando pensa nessa pandemia, a gente lembra de vários companheiros nossos que ficaram privados dos seus trabalhos. E a dificuldade foi grande, mas a necessidade não foi experimentada na sua plenitude, porque a gente tem certeza que Deus supriu. Deus levantou pessoas, Deus levantou instituições, Deus levantou corações que se envolveram naquilo que era a necessidade do outro. E até na hora do desfecho, até na hora em que nós experimentamos a perda, a partida de entes queridos, aquela pessoa não foi deixada à míngua, aquela pessoa foi cuidada. Deus cuidou, Deus cuida. Essa é a garantia que a gente vê aqui na Páscoa, é o símbolo protetor. O sangue do Cordeiro fez com que o anjo destruidor passasse e não atingisse aquela casa. O sangue do Cordeiro nos protege também. Não tenham dúvidas disso. Por isso a Páscoa é símbolo de esperança. É o cuidado divino que está no verso 8 e 9. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado é fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. E eu quero chamar a atenção para esse texto, para a gente cumprir aquilo que Deus determina para nós. Quando Deus fala que nós precisamos ser justos, quando Deus fala que nós precisamos ser honestos, quando Deus fala que nós precisamos ter uma palavra só, que a nossa palavra não pode variar, porque aí a gente está dando lugar ao inimigo, seja o vosso falar sim, seja o vosso falar não. Você precisa ser uma pessoa autêntica, você precisa se posicionar. Quando Deus fala isso conosco, Ele fala porque Ele sabe que nós lá na frente podemos colher coisas muito impróprias para a vida humana em função daquilo que a gente fez. Quando Deus nos orienta, nós devemos seguir a sua orientação.
E o povo de Israel aqui foi orientado e por isso recebeu o cuidado. A orientação vem em coisas que às vezes parecem estranhas. Comerão a carne assada no fogo. Por que a carne assada no fogo? A possibilidade daquela carne contaminar uma pessoa era mínima, porque aquela carne foi assada. Ela foi um churrasco. E normalmente quando a gente come um churrasco, a gente sabe que aquela carne fica desidratada. E ela fica própria para o consumo no outro dia. Você pode comer, não vai ter problema. Dificilmente ela estará contaminada. Aqui Deus falou: comerão a carne assada no fogo, com pão ágil, pão sem fermentar. A possibilidade do pão ágil causar desconforto abdominal é muito menor do que um pão que foi levedado. E aí você continua, ervas amargas. O que é isso? Profilaxia. A gente já falou isso várias vezes, mas é bom a gente repetir. A orientação de Deus é segura quando nós a cumprimos. Por isso que vem na sequência dizendo: você não vai comer nada que foi cozinhado em água. Porque a possibilidade de você cozinhar e aquilo se contaminar com bactérias que vão fazer mal ao seu organismo é muito grande. Quarta-feira a gente até falou isso. Pega uma carne cozida e coloca de um dia para o outro, sei não, dependendo do tempo você vai cheirar, ela já está azeda. Ela já está azeda, imprópria para o consumo. Deus orientando. Então nunca, e a Páscoa é bom para a gente lembrar isso, nunca despreze o ensino de Deus para a sua vida. Os 10 mandamentos é riqueza de ensino e muitas vezes a gente despreza. Não faça isso. Toda a orientação de Deus ela é importante para a sua vida. A Páscoa nos remete a esse cuidado de Deus para nós. E a gente também vai observar que é um momento de atenção. É um momento de atenção. E o povo de Deus tem que estar atento, sempre. Aqui, nesse caso em particular, a Páscoa ela tinha que ser comida e as pessoas preparadas. Olha o que diz o versículo de número 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. O que eu tiro daqui é: o povo de Deus tem que estar atento a mudanças e possibilidades de mudanças. Precisamos ter atenção sempre. O povo de Deus não pode dormir. O povo de Deus não pode estar apático. O povo de Deus tem que ter atenção. Pé no chão. Eu sempre falo que os profetas eram homens que tinham o pé no chão, entendiam o que estava acontecendo à sua volta, e muitas vezes nós como cristãos não temos essa atenção, e muitas vezes vamos nos envolvendo com mentiras, com coisas que são impróprias, e quando percebemos estamos dominados. Não! Atenção! Atenção! O povo foi conclamado a comer de lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. A ação poderia ser a qualquer momento e eles tinham que estar preparados. O cristão também tem que estar preparado. E aí nós vamos ao Novo Testamento. O Novo Testamento marca aquilo que a gente já falou, da morte para a vida. Foi exatamente na Páscoa que Jesus se ofereceu como cordeiro perfeito. O cordeiro mencionado aqui, Jesus se transformou no cordeiro pascal, cordeiro perfeito. E a partir dele
cessa o sacrifício de animais. Ele é o sacrifício perfeito. E se você tem um sacrifício perfeito, imperfeitos serão todos os que vierem. Ele já cumpriu o que determinava. E é por isso que a partir de Jesus os sacrifícios cessam. E detalhe, aquilo que Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 15, onde ele narra vários aspectos da ressurreição, e ele deixa uma passagem para dizer: o último inimigo a ser destruído é a morte. Isso é Páscoa. Passagem da morte para a vida. Passagem da morte para a vida. Páscoa. Páscoa. Então nós vemos aqui os significados da Páscoa no Antigo Testamento e o seu principal significado no Novo Testamento. Um detalhe que a Páscoa não é. A Páscoa não é coelhinho. A Páscoa não é chocolate. Mas a Páscoa tem sido transformada por conta da economia, não tenho dúvidas disso, numa festa completamente diferente daquilo que é o seu significado. As tradições fazem até com que muitos venham comer peixes na sexta-feira, tudo tradição, muito provavelmente por conta de economia. Muito provavelmente. Não estamos entrando em nenhuma crítica, mas dizendo que essa não é a Páscoa. Essa não é a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa é muito diferente, com significados extremamente diferentes. Não vamos entrar aqui em nenhum detalhe, por favor. Mas uma coisa eu gostaria de falar para terminar o nosso texto. Quando você vive a Páscoa real e verdadeira, ela é capaz de transformar, porque a Páscoa tem caráter transformador. A Páscoa tem caráter transformador. Transformou aquele povo lá sob a orientação de Moisés e Arão. E quando a gente vai seguindo a história do povo de Deus, e a gente se depara com 2 Crônicas, capítulo 35, nós vamos ver que Josias, ele traz novamente o livro, e uma das coisas que ele faz é celebrar a Páscoa. E se você quiser, você vai ver que Josias foi um dos reis mais importantes em Judá. E ele fez uma reforma a partir da Páscoa. E a gente vai mais adiante e a gente vai se deparar com Esdras. E a gente vai ver que Esdras também restaura a Páscoa. E nessa restauração da Páscoa, ele faz com que todo aquele povo tenha um movimento histórico bem diferente. Trazer a Páscoa à nossa memória é movimentar a nossa história para aquilo que Deus quer. Por isso a Páscoa ela precisa ser sim rememorada, revivida, restaurada. A Páscoa tem caráter transformador. E nós podemos transformar a nossa vida a partir da verdadeira Páscoa. Não da Páscoa que nos impõe a sociedade e a economia, mas na Páscoa que Deus nos apresenta. Aquele que nos chama à comunhão, aquele que diz: eu protejo vocês, aquele que diz: eu transformo a sua realidade, aquele que diz: eu sou capaz de dar vida onde há morte, eu sou capaz de dar alegria onde há tristeza, eu sou capaz de fazer os impossíveis. O nosso desejo é que você celebre a Páscoa da forma conveniente. O nosso desejo é que Deus abençoe a sua vida
e que o ressurreto, que é o Senhor Jesus que ressuscitou, Ele restabeleça dia após dia a sua esperança, sobretudo nesses dias que nós vivemos e atravessamos, e restaure no seu coração a vida. Que a Páscoa seja o símbolo, sim, de esperança e de vida. Que Deus assim o abençoe, que Deus assim o guarde. Quero convidar você para cantarmos o hino de número 400, oração por proteção. E se você puder, vamos nos colocar de pé e vamos adorar ao Senhor, cantando essa passagem musical, o hino de número 400. Obrigado, Senhor, por revivermos o verdadeiro significado da Páscoa. Ajuda-nos, Senhor, e transforma a nossa vida por esta festa que é a principal do cristianismo. Despede-nos, Senhor, agora na Tua bênção, na Tua graça. E fica conosco sempre, é o nosso desejo, é a nossa oração no nome de Jesus. Estejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. E que a graça eterna, maravilhosa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, ela repouse sobre nós, alcançando o povo de Deus espalhado na superfície da terra agora para todo sempre. Amém.